Enquanto conversa com Elizabeth no café, Abigail confessa que está realmente sentindo a pressão de ser prefeita. Ela também precisa desesperadamente de um novo cozinheiro no café e de uma solução para seus problemas de relacionamento com Frank. Elizabeth quer estar ao lado de sua amiga, mas, naquele momento, ela está atrasada para a escola. Enquanto ela sai, Cody vem correndo em direção à porta. Antes de ir para a escola, Cody pergunta se o pastor Frank gostaria de jogar dominó em seu jantar de espaguete semanal. Abigail diz a ele que o pastor Frank não vai se juntar para jantar desta vez. Ele pergunta se eles estão bravos um com o outro, mas, sem querer entrar em detalhes, Abigail lhe diz que a situação é difícil de explicar. Jack leva Elizabeth para a escola, e enquanto os dois fazem planos para o jantar. Enquanto eles conversam, um homem com uniforme de multi surge do nada e tenta dar um soco no rosto de Jack. Jack se esquiva do homem e o joga no chão. Quando o homem se levanta, um sorriso malicioso aparece no rosto de Jack. Jack então apresenta Elizabeth ao futuro atacante, Cabo Doug Burke. Jack explica que Doug foi um dos cadetes juniores que teve como mentor na academia. Jack pergunta a Doug por que ele está na cidade, e ele revela que está aceitando o trabalho que Jack recusou, liderando um esquadrão de Mounties para os territórios do norte. Elizabeth, então vai para sua aula enquanto Jack e Doug vão para o salão para conversar. Perto do mercantile, Rosemary está pegando algumas coisas quando ela percebe o assistente de Lee, Murphy. Com os olhos fixos em Mary e Oz, Murphy não percebe que Rosemary se aproxima dele. Rosemary então limpa a garganta e assusta Murphy. Ele tenta brincar, dizendo a Rosemary que ele estava olhando para uma lata de picles. Mas Rosemary não é tola e conhece bem os sentimentos de Murphy por Kate. Ela diz a ele que ele deveria sair para namorar com Kate. Mas Murphy é muito tímido. Ele foge e sai da loja. De volta ao salão, Jack e Doug os alcançam. Doug admite a Jack como ficou surpreso ao saber que recusou a oportunidade de liderar um esquadrão do norte. Mas, depois de conhecer Elizabeth, Doug entende as razões de Jack para ficar em Hope Valley, na esperança de passar mais tempo com seu. Na manhã seguinte, Lee faminto desce as escadas e encontra Rosemary trabalhando febrilmente, batendo na máquina de escrever. Quando ele a convida para o café da manhã, ela diz que está tão ocupada trabalhando em sua coluna de conselhos que se esquece do café da manhã. Trabalhar no café e ouvir de todos os habitantes da cidade convenceu Rosemary de que a cidade inteira precisava desesperadamente de seus conselhos. Só então ela encontra uma carta de um dos alunos de Elizabeth perguntando como fazer dois adultos não ficarem bravos um com o outro. Depois de ler a carta, fica claro que ela é de Cody e que os adultos de quem ele está falando são Abigail e Frank. Na escola, os alunos de Elizabeth estão ocupados trabalhando no desenho da árvore genealógica. Enquanto Elizabeth cuida da classe, ela percebe que Philip deixou sua mãe fora de sua árvore genealógica. Ele explica que deixou a mãe de fora porque ela morreu. Ela tenta tranquilizá-lo de que ele ainda pode incluir sua mãe, mas a conversa deixa Philip desconfortável, e ele diz a Elizabeth que não quer mais fazer a árvore. Elizabeth manda os outros alunos para o recreio para que ela possa conversar mais com Philip. Durante a conversa, Philip revela que sua mãe morreu durante o parto.
Ele explica que deixou a mãe de fora, porque ela morreu. Ela tenta tranquilizá-lo de que ele ainda pode incluir sua mãe, mas a conversa deixa Philip desconfortável, e ele diz a Elizabeth que não quer mais fazer a árvore. Elizabeth manda os outros alunos para o recreio para que ela possa conversar mais com Philip. Durante a conversa, Philip revela que sua mãe morreu durante o parto. No final do dia, Elizabeth chega ao canteiro de obras para conversar com Shane sobre os sentimentos de Philip. Shane fica com raiva de Elizabeth por sugerir que Philip se sente responsável pela morte de sua mãe, e ele certamente nunca diria algo assim para seu filho. Ele diz a Elizabeth que ele nunca deveria ter colocado Philip na escola e vai embora. De volta à cidade, Abigail retorna ao escritório do prefeito para encontrar Henry sentado em sua mesa. Ele diz a Abigail que seu tempo como prefeita acabou, pois Henry acaba de receber a notícia de que a investigação contra ele foi suspensa e todas as acusações foram retiradas. A notícia deixa Abigail atordoada e sem palavras. Mais tarde naquela noite, enquanto Frank caminha pela cidade, ele percebe algo suspeito acontecendo no banco. Ele rapidamente percebe que os irmãos Tate fugitivos estão com o Sr. Jenkins, o gerente do banco, sob a mira de uma arma, e o estão levando para o banco. Frank corre para o salão para buscar Jack. Na manhã seguinte, o suposto roubo é o assunto da cidade. Enquanto Elizabeth conta a história para Abigail, ela revela que Jack não poderia ter impedido os irmãos Tate sem a ajuda de Frank. No lago, Cody e Abigail chegam e encontram Frank pescando sozinho. Tanto Abigail quanto Frank percebem que foram tramados e Cody os deixa para conversar sobre seus problemas. Ambos revelam que, apesar da luta, se preocupam profundamente um com o outro. E, graças a uma ajudinha de Cody, Abigail e Frank finalmente se beijam e fazem as pazes. Antes de ir para o salão para jantar, Elizabeth para na sala de aula para pegar seu chale. Enquanto ela entra em sua sala de aula, ela descobre um homem estranho escrevendo em seu quadro negro. Confusa, ela pergunta por que ele está escrevendo em seu quadro. Ele diz a ela que está se preparando para a aula do dia seguinte. Ainda confuso, fica claro para o homem que Elizabeth é a última a saber. Ele então informa que ele é seu substituto. Inscreva-se neste canal e fique por dentro do resumo de cada capítulo. Não esqueça de deixar um gostei e ative o sininho das notificações.